óbvio, sobre esse tema, né? Não que homens não possam opinar sobre, mas no caso, para falar com essa profundidade, o ideal é uma mulher, é considerar um lugar de fala da mulher. Em segundo lugar, por ela ser negra, então a gente sabe que a mulher negra hoje faz parte da base da pirâmide social. Então, ela sendo negra, ela conhece sobre feminismo e sobre feminismo negro, consequentemente. E o terceiro, por ela ser cristã, né? Porque a gente está acostumado, agora trouxe até a Bíblia, acho que ela foi a única. Pastor, se trouxe a Bíblia aí, não pode ir, não quero escolher. Coração aberto. Eu também não estou no aplicativo, né? Então, eu acho interessante tratar de um tema tão delicado como esse. É um tabu ainda nas igrejas. E o fato dela ser cristã, ela acaba desconstruindo aquela polarização que a gente tem, né? E apresentando uma via, olha, é possível pensar assim também, né? Queria deixar claro que a fala da Simone é uma fala dela, né? Não é uma fala da igreja, do pastor, de quem está aqui. Você pode pensar diferente, você tem esse direito, né? A proposta, justamente de estarmos aqui ao diálogo, né? Conhecermos uns aos outros, mas claro que o fato dela ser cristã, né? Aproxima bastante, né? É muito bom fazermos parte da mesma família. E durante a semana eu pensei no versículo para falar para você, né? Que é Mateus 5,6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Eu pensei muito nesse versículo para não pensar em você durante essa semana, porque falar sobre isso é expandir o reino, e o reino é justiça. Tá bom? Fica à vontade, tá? Obrigada, Débora. Eu não falei o que você é. Só vou passar aqui o currículo dela, tá, gente? Ela é socióloga pelo Unifesp, mestranda em educação pela USP, atua no coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero e assina a coluna feminista do portal Justificando da Capital e faz parte da Igreja Presbiteriana Independente e é professora DBD. Você fez questão de falar aí, é professora da Escola Bíblica Dominical. Tem escola dominical? Temos, ela é sazonal, mas ela existe. É de manhã? Aqui eu vou para Todo mundo chega no horário melhor. Na minha igreja, os jovens não se atrasam. Bom, gente, é um prazer. Muito obrigada ao pastor e todo mundo aí que depositou em mim essa confiança de franquear a palavra sobre um tema tão delicado, né? Então, eu vou me apresentar de uma outra perspectiva, que assim, eu sou filha de pastor, filha de diaconisa, neta de diaconisa, diácono, enfim, todas essas autoridades que a gente conhece dentro da igreja. Então a minha família é basicamente um conselho de igreja, né? Então eu vivi muito fortemente os problemas que a igreja enfrenta diariamente, porque eles eram discutidos aos almoços de domingo. E enfim, e aí fui criada dentro da igreja. Chegou o momento que eu passei no vestibular para fazer ciências sociais. E eu tive um verdadeiro impacto, como que havia outra maneira de enxergar as relações entre homens e mulheres que eu não havia aprendido na igreja. E essa nova maneira de enxergar relações entre homens e mulheres fez muito mais sentido para mim. Nesse momento eu falei, bom, e agora, né? Eu fico na igreja ou saio da igreja? Aí, enfim, eu sou uma pessoa de muita fé e acredito muito na meditação da palavra do Senhor, e aí meditei e o Senhor falou assim: Simone, se você acredita que há possibilidade de existirem outras maneiras de se relacionarem as pessoas dentro da igreja, fique e faça aquilo para o que você foi chamada. E aí me casei com aquele moço lindo, ali, Rodrigo, historiador também, formado pela Unifesp. Obrigado. E aí tive 2 filhos, então tenho o Bernardo de 5 anos, tenho a Nina de 1 ano e meio, que não vieram, porque quando eles vêm a gente não consegue trabalhar, né? Então quando nós vamos trabalhar, então eles ficaram com a avó e tenho trabalhado essas questões. Sou socióloga, então o que eu planejei para nós aqui hoje? Planejei fazer uma explanação mais didática e mais secular, né? Então, secular é aquilo que não diz respeito à igreja, né? Então a igreja é o religioso, o secular é o que está fora da igreja. Então, uma maneira mais secular. E também prestem atenção, porque isso, Dana cair no vestibular, quem está em fase de vestibular agora? É Dana cair, igualdade de gênero, igualdade social. Então prestem atenção, tomem nota, vai cair no Enem. Se Deus quiser, vai cair, que a Simone vai falar
aqui, você já tem muita semana. Então, prestem atenção, gente, porque a gente é crente, mas assim, a gente é desse mundo sim, a gente vive nesse mundo, a gente trabalha, a gente faz vestibular, a gente conversa com as pessoas na padaria, né, então eu acho que é importante nós nos abrirmos às coisas que têm acontecido no mundo, né, então, acho que vai colocar no slide para eu me guiar, e aí nós vamos começar a conversar de feminismo. Né, então, o feminismo, ele é um movimento social interclassial, porque mulheres de várias classes sociais se mobilizam em torno dessa pauta, e transnacional, não internacional. Tá? Internacional ele não é um tema usado para os movimentos sociais. Por quê? Internacional parte do princípio que é uma coisa de fora, né? Então, a Shakira é internacional, a Lady Gaga é internacional, a nação do Brasil? Não. Então, por que é transnacional? Simone, transnacional porque é um problema que acomete mulheres brasileiras como acomete mulheres chinesas. Então, o feminismo, ele é um movimento transnacional, porque ele transcende, tá bom? Transcende os países. Então, por isso que nós chamamos de um movimento transnacional. Vamos passar? E aí, nós seres humanos somos bichos sociáveis. Somos animais que estabeleceram uma coisa que é a fala, e através da fala nós nos relacionamos, certo? Então, diferentemente do cachorrinho, os animais homem, ou bicho homem, ele se relaciona com outras pessoas, e através dessas relações, a sua qualidade de vida, o modo que ele vai viver, vai ser, de certa maneira, direcionado. Então, se eu vivo numa casa de corintianos, é claro que eu vou ser palmeirense, né? Não é? Não, como já se viu, né? Ou se for palmeirense, vai sofrer retaliações, não vai? Então, a irmã que for corintiana vai ganhar o uniforme completo do Corinthians, e o irmão que for palmeirense vai ser deserdado da família. Não é assim? Funciona, gente, é assim que funciona. Então, as relações sociais, elas são dadas, tendo em vista onde nós vivemos. Então, eu, por exemplo, eu gosto de ouvir corais, porque eu sou de uma igreja cristã que sempre teve coral, e eu aprendi bastante coral. Se eu nunca tivesse ouvido coral na minha vida, e a primeira vez eu ouvi isso, pode ser que eu gostaria desse coral, pode ser que eu não gostaria, e seria normal. Então, o gosto é socialmente construído. Então, por que será que os nordestinos gostam de pimenta e os sudestinos não tanto? Por que será que os cariocas colocam ketchup na pizza e fazem sacrilégio com a pizza, porque é profanar a pizza, e os paulistas não colocam ketchup? Então, ou seja, são relações sociais que, por motivos alhures, anotem aí para a redação, alhures é motivos outros, acontece. Então, tendo em vista que o meu comportamento não é biologicamente determinado, então, ou seja, não é que eu nasci assim e me comporto assim. Não, o meu comportamento é socialmente construído. Então, a partir das relações que eu tenho, eu construo a maneira como eu me comporto. Ficou claro, gente? Se não fica claro, por favor, perguntem, tá? Porque eu quero que vocês saiam daqui enriquecidos e com mais argumentos, pensando de outro modo. Então, a gente vai assistir um vídeo agora, e a partir desse vídeo a gente vai discutir o que significa ser um ser sociável. Então, eu vou continuar falando aqui que nós, na igreja, nós somos socialmente construídos para respondermos uma expectativa que esperam de nós. Tá com áudio? Está sendo no mesmo dia? O João e a Ana, eles têm a mesma idade, eles saíram do mesmo útero, eles saíram da mesma mãe, eles têm a mesma família, mas não têm a mesma criação. E isso é um problema gravíssimo. Por quê? Porque quando eu determino que Ana terá que servir o irmãozinho, eu determino toda a trajetória de vida dela, inclusive profissional. Porque ao invés de ela ser uma técnica de TI, ela vai ser enfermeira. Por quê? As mulheres exercem profissões que estão ligadas ao cuidado. Então, as mulheres são professoras, as mulheres são enfermeiras, as mulheres são médicas. Mas é médica pediatra, neurocirurgiã, né? Só o Derek Shepherd, e nunca será a Matt Gray.
Grey, né? Mentira. Então, assim, tô brincando, mas eu tô trazendo referências de vocês, tá, gente? Então, eu tenho que ser jovem, mas eu já passei dessa coisa. Não, então, e por que o Derek Shepherd é o neurocirurgião e Meredith Grey é a namoradinha do neurocirurgião? Então, a própria trama da Shonda Rhimes, ela tá com esse perfil de que, de alguma maneira, a Meredith serve, sexualmente, no caso. Vocês veem como uma coisa que começou lá na infância, onde nós aprendemos a nos relacionar socialmente, aprendemos qual é o meu lugar, aprendemos o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Eu já aprendo que eu, como mulher, sirvo e o meu irmão é servido. Então, isso é um dos problemas que nós temos na diferenciação da educação das crianças, que vão determinar aí como essas crianças vão se relacionar quando forem adultas. Então, vamos passar para o próximo. A imagem saiu do próximo? Não tem uma figura aí? Não. Ficou sem. Então, vamos passar o vídeo da professora. É que tinha uma figura ali que era interessante passar. Mas tudo bem, a gente consegue sim. Eu vou descrever a figura para vocês. Ou melhor, antes de passar o vídeo. Quando você pensa em um motorista de ônibus, você pensa em que gênero? Respondam. Quando você pensa numa professora, já falei, né? Mas era aquela imagem que a gente vai... Quando vocês pensam num grande chefe de cozinha, quando você pensa na empregada doméstica, nosso próprio vocabulário já determina que existem profissões de homem e profissões de mulheres. Outro exemplo, piloto de Fórmula 1, policial, merendeira, é uma mulher. Vocês viram como que, socialmente, nos livros didáticos, e aqui eu tenho uma companheira que não vai me deixar mentir, estou lá com 5 anos, e a foto que eu trouxe era de um livro didático. Eu apresento várias profissões, e a figura que eu tinha trazido eram várias profissões, todos eram meninos, os mais legais, o astronauta, o engenheiro, o economista, eles eram todos meninos, e a professora era uma menina, e a artista. Porque aí precisa de um homem para mantê-la viva, né? Porque ninguém vive de arte, por isso que a mulher é artista. Mas estou desmerecendo essas profissões de modo algum. Mas por que quando pensamos um professor de ensino fundamental que dá aula para 8 anos, vocês imaginam o meu marido, não é? Imaginem, ele é professor de alunos de 8 anos. Olha que maravilha, gente, eu sou privilegiada. Mas por quê? Porque nunca se imagina, quando eu chego na escola do meu marido ou vou ao trabalho dele, ele é o único dentro de 20 mulheres. Por quê? Por que os homens também não podem exercer? Então, os próprios homens se sentem oprimidos em certa medida nesse sentido, porque eu tenho um presbítero lá da igreja, ele tem 20 e poucos anos, e ele fez pedagogia, e ele trabalha numa creche, e tudo bem. Por que a profissão ela tem que estar diretamente ligada à nossa sexualidade? Por que ser professor de criança é profissão de menos homem do que um cara que é engenheiro? Ou por que ser engenheira é menos feminino do que ser enfermeira? Então, isso tudo são coisas que nós aprendemos na infância, porque na infância Ana aprendeu que ela serve e João aprendeu que ele é servido. Quando nós crescemos, Ana sempre executa funções de serviço enquanto João toma as decisões. E isso a gente carrega para a vida, é uma coisa que vem da infância. Vamos passar o vídeo? Eu vou tentar ir mais rápido. O que é o feminismo? Então, a fatídica palavra, famigerada palavra, aquela que não se deve nomear, não é da época de vocês, né? Quem não é Harry Potter aqui? Ai, gente, já que a gente velha. Brincadeira. Então, o que é o feminismo? As mulheres começaram a entender que, como assim? Por que eu não posso ser o Derek Shepherd? Por que eu não posso ser neurocirurgião? Por que eu não posso ser pastora? Por que eu não posso ser presbítera? Por que eu não posso ser engenheiro? Por que eu não posso ser um profissional da área de tecnologia? E por que eu não posso votar? Por que eu não posso escolher com quem eu vou me casar? Por que eu não posso usar a roupa que eu quero? Por que eu sou obrigada a fazer coisas que eu não quero fazer e cerceada de fazer coisas que eu quero fazer? E aí, com
essa inquietação, né, as mulheres começaram a se unir e a fazer frente à opressão, que nós chamamos a opressão do patriarcado. Então vamos lá, notem para a redação do Enem. O que é a discussão do patriarcado? São termos aí mesmo universitários, que nós usamos na universidade. Vem de que? Patriopoder. O que é o patriopoder? É quando o homem, que é o dono da prole, ele tem poder total e absoluto sobre a sua família. E de patriopoder veio o patriarcado, que é o quê? Quando os homens decidem o que pode ou não a mulher e as crianças. Então as crianças também entram aí nesse, que o direito da criança é uma coisa que precisa ser discutida, mas é uma coisa para outra arena. Vamos então, as mulheres começaram a discutir, como assim? Por que eu não posso votar? Oxe, porque se o cara vai decidir coisas de uma cidade na qual eu moro, por que eu não posso decidir quem estará lá? Então, o feminismo, como a Ana já adiantou aqui pra gente, ele é dividido, assim, para ficar mais compreensível em 3 grandes ondas, porque cada onda discute diretamente com o seu período histórico. Então, uma onda, vamos ler lá, uma onda feminista foi um momento histórico relevante de efervescência, ou seja, de acontecimentos fortes, militante e academicamente falando, onde determinadas pautas e questões das mulheres se insurgiram e dominaram o debate. Vamos passar? Então, a primeira onda, que era do século XIX, quem aqui já ouviu falar de Angela Davis? Leiam, cai no vestibular, tá, gente? Porque as redações do Enem agora, da USP, tá todo mundo politicamente correto. E eu tô falando sério, e é bom que seja assim. E aí, tem a famosa Guerra Civil dos Estados Unidos, por exemplo, né? Onde tem a questão dos escravos, e as mulheres, elas começam a se juntar em grandes grupos e começam a colher assinaturas em favor da liberação dos escravos, e elas também começam a fazer o movimento sufragista. O que é o movimento sufragista? Elas queriam votar. É só votar? Não, porque votar ele é a expressão máxima de direitos civis. Quando eu posso escolher quem governa a minha cidade, eu tenho visibilidade na vida pública, né? Então, as primeiras reivindicações feministas foram, então, por esses direitos que à época eram considerados básicos: o voto, a participação pública e na vida, participação política e na vida pública. Então, esse é o primeiro movimento que a gente chama de onda, e não é o único. Nesse momento, a gente tem o que é chamado, são as feministas, que eram as livres, mas também tinha uma insurgência das escravas americanas, das mulheres escravizadas, como Susan Fruth, que ela faz o famoso discurso: não sou eu uma mulher. Então, ou seja, o feminismo ele não é homogêneo. A gente separa em ondas para ficar mais fácil de entender, mas ele não é homogêneo, tá bom? Porque ele é transnacional, ele acomete várias situações, várias populações com várias necessidades. Aqui no Brasil, nós temos uma prostituição infantil fortíssima, né? Não vamos tapar o sol com a peneira. E em Moçambique, se eu não me engano, tem mutilação genital das meninas. Então, ou seja, Nigéria. São problemas diferentes, mas acometem o mesmo perfil, né, de gênero, que é a mulher. Então vamos passar para a segunda onda do feminismo. A segunda onda do feminismo, ela era o Woodstock, né? Então era Woodstock, liberação sexual muito forte, a época dos hippies muito forte, né? Então a gente conhece esse movimento todo. Aqui no Brasil vai ser expressado pelos Novos Baianos, vai ser expressado pelo Raul Seixas, que é esse movimento Woodstock. Mas esse movimento por si só, de liberação sexual ou de liberações outras, uso de drogas, toda essa discussão que tem no Woodstock, ele não contemplava uma questão que era a questão de gênero. Então, essas mulheres que começam a ver, nossa, todo mundo está questionando isso, mas olha só, né? Elas começam a questionar a função social da procriação. Então, por que eu tenho que ter filhos se eu não os quero? Parece forte isso, né? Mas isso vai desde a mulher que não quer ter nenhum filho, desde a mulher que quer ter 2. Mas por conta de pressão social, ou por uma inibição social, ela tem 17, 22. Né? Então, ou seja, as mulheres, elas começaram a questionar essa função procriativa, que não era uma maternidade digna, porque eu
Simone tem 2 filhos, eu escolhi ter 2 filhos, escolhi o momento que eu teria esses 2 filhos, e eu tenho uma maternidade que eu considero uma maternidade digna. Eu quero que todas as mulheres tenham uma maternidade digna. Por quê? Porque existem situações em que essas mulheres são tão vulneráveis que elas não podem escolher. E uma das vulnerabilidades, e aí falando diretamente da Igreja Católica e também de setores muito conservadores da sociedade à época, era não poder controlar a natalidade. E aí essas feministas da segunda onda começaram a discutir gênero, começaram a discutir performatividade de gênero. Por que espera-se que mulher use rosa e o homem use azul? Por que espera-se que mulher tenha cabelos longos e o homem tenha cabelos curtos? Então elas começavam a discutir a performatividade de gênero, porque nós performamos gênero, né? Eu posso ser uma mulher e não querer usar salto alto, e não querer corresponder à expectativa do que esperam de uma mulher. Então, costumamos caracterizar a segunda onda como uma fase de luta pelos direitos reprodutivos e das discussões acerca da sexualidade. A segunda onda tem seu início marcado por protestos contra os concursos de Miss nos Estados Unidos, nos anos de 68 e 69, né? E aí surge uma palavra que é a sisterhood, is powerful, que é ou a irmandade entre mulheres é poderosa. E também vai surgir o termo sororidade, né? Já ouviram falar sororidade? O que é sororidade? É o oposto da fraternidade. Fraternidade é a irmandade e apoio mútuo entre os homens. E sororidade é a irmandade e apoio mútuo entre as mulheres. Por que a necessidade da separação? Por que será, né? Porque os homens, eles partem desse princípio da criação diferenciada que nós damos aos nossos filhos para se manterem bem unidinhos e autoprotegidos em detrimento dos direitos das mulheres. E aí, na década de 50 e até os anos 90, que essas mulheres começam a falar, não, então é o contrário, vamos nos irmanar para fazer frente à opressão do patriarcado. Então aqui eu vou pontuar uma coisa, que aí surgem as feministas radicais, que são as punk feministas, né? Que são aquelas feministas que pregam total ódio ao sexo masculino. E aí temos que tomar cuidado, porque existe o feminismo radical, mas ele não é unânime, ele é uma fração do feminismo. Só que todo mundo gosta de pegar e falar que é a morte aos homens. Imagina, gente, eu amo meu marido. Se vier uma feminista matar o meu marido, eu não vou deixar. Não é essa a questão. A questão não é que eu quero ser melhor, eu quero matar os homens. Eu quero que nós sejamos iguais. Eu quero que eu tenha os mesmos direitos que um homem. Então a gente tem que... Aqui é necessária essa pontuação, porque o feminismo, chamado feminismo radical, que radicaliza e rompe mesmo, não só com a estrutura social de poder, mas também com questões muito específicas com a figura do homem e não com a figura da masculinidade hegemônica, que nós chamamos hegemônica por quê? Porque detém todo o poder, os homens detêm todo o poder. Então, a gente, feminista, de modo geral, a gente discute a masculinidade hegemônica. Hegemonia no sentido de poder total. O único poder que de fato decide as coisas no mundo é o masculino. As mulheres sempre estão a reboque, sempre estão a mercê. Tá? Mas eu pontuo aqui a questão do feminismo radical que existe, é uma parcela pequena, e ele surge aí na década de entre 50 e 90, mais próximo de 90, com as punk feministas, com as feministas punk que existem até hoje, as radfem, que no Facebook vai ser radfem, eu acho que eles colocam. Vamos para a terceira onda. Então a terceira onda, a gente tá, mas há quem diga que já tem uma quarta onda, que é a onda do feminismo das mídias sociais, né, dos grandes levantes nas mídias sociais, que é esse encontro, né, de mulheres nas redes sociais que trocam apoio e tal. Mas a quarta onda ainda, como a gente está vivendo, e nós que somos das ciências humanas, a gente não opina naquilo que a gente está vivendo, né? O marido que é historiador ali, ele já me olhou, mas é mais ou menos isso, não é? A gente estuda o que passou, né? Porque o que a gente está vivendo, a gente está implicado, a gente não consegue analisar, né? E não de modo profundo, a gente consegue falar com clareza do que passou. Na terceira onda, então, que é essa que a gente está, mas pode ser que esteja se encerrando, então surge uma palavra que quem já ouviu a palavra interseccionalidade alguma vez no Facebook? 2. Tá bom, estamos bem. A interseccionalidade, né, tudo bem que não ouviu também, porque eu falo assim, que o meu Facebook é uma bolha, né? Eu curto tudo de quem vai falar bem e quem fala mal do feminismo, do resto eu não sei o que acontece. Mas a interseccionalidade, ela é o quê? Em 89,
era brilhante, daquelas cortes americanas, ela ficava lá na Suprema Corte e trabalhava lá. Ela viu um caso de uma mulher muito específico, que ela tentou um emprego numa empresa que tinha cota para negro e tinha cota para mulher. Era uma empresa que estava se adequando ao politicamente correto. A gente fala que as mulheres têm menos empregabilidade, os negros têm menos empregabilidade, e ela por diversas vezes tentou enviar o currículo e ela tinha um currículo bom, e ela nunca era selecionada. E aí ela falou assim, nossa, eu vou pegar esse caso, que a mulher processou a empresa. Não, como vocês não me selecionam? Teve um problema todo lá, mas ela processou, ela pegou o caso e falou assim, precisamos interseccionar as opressões. Olha só, eu sou mulher negra, certo? Eu, enquanto mulher negra, eu sofro opressão por conta do machismo, porque os homens acham que podem mandar em mim, mas eu também sofro uma outra opressão social, que é o racismo, porque as pessoas acham que eu sou de menor qualidade, eu sou um sub-humano, porque eu tenho a pele negra. Kimberly Crenshaw, ela leva essa questão da interseccionalidade, porque ela fala, a minha cliente, ela está com opressões interseccionadas. Então, vocês não têm nenhuma política que olhe para a mulher negra, porque vocês olham o homem negro, olham a mulher, mas não necessariamente vocês estão olhando para todas as possibilidades de mulher ou para todas as possibilidades de homem negro. Isso é interseccional, o quê? Que nós somos as opressões. Então, política pública, ela tem que ser feita com base na interseccionalidade, porque eu tenho que olhar para aquela mulher ou para aquele ser humano e falo, olha, quem está mais vulnerabilizado? Uma mulher negra que mora numa comunidade carente ou uma mulher branca que mora no Morumbi? Quem está mais vulnerabilizado? A mulher negra que mora na comunidade carente, certo? Ela vai estar exposta à violência, vai estar exposta ao machismo, vai estar exposta a estupros, vai estar exposta a uma série de coisas que acontecem naquela comunidade na rua, que ela tem menos proteção que a mulher branca. Não que a mulher branca não sofra violência, e não sofra estupro, e não sofra machismo, mas elas sofrem em dimensões diferenciadas. Então, só ser mulher, essa é a terceira onda do feminismo, só ser mulher não é suficiente para a gente de fato combater o machismo. A gente tem que entender o machismo associado a outros tipos de opressão. Então, o machismo e a pobreza, o machismo e as questões raciais, o machismo e o padrão. Por isso que agora, nessa terceira onda, início da quarta, eu começo a questionar o padrão. Eu quero que tenha mulheres gordas nas propagandas da Dove, eu quero que tenha mulheres negras, eu quero que tenha mulheres portadoras de deficiência, porque com o feminismo terceira onda, que é esse que nós estamos aí, não sabemos se ainda estamos ou se estamos deixando, ele começa a falar, olha, quantas possibilidades de ser mulher existe. Não basta só eu falar que vamos contemplar as mulheres. Então, aí como que o patriarcado age? Então, vamos contemplar aquela mulher que seja mais parecida com a gente. Então, eu vou pegar, já que eu tenho que ter uma gerente mulher na minha empresa, eu vou pegar uma gerente mulher de classe média, vou pegar uma gerente mulher que fale treino, ou seja, eu vou pegar quem me agride menos, porque uma mulher gorda me agride, porque não é o padrão de beleza. Agressão nesse sentido de incômodo, tá, gente? Então, ou seja, recentemente eu estive na Filipe, estou conversando com o Débora, estive junto com a Djamila, e nós estamos num restaurante em Paraty, uma mesa de pessoas negras, muitas pessoas negras, eram 11 pessoas, 8 eram negras, e as pessoas entravam naquele restaurante, por ser um restaurante mais de porte de classe média alta, e assustavam ao verem tantas pessoas negras reunidas num restaurante caro. Entendem do que eu estou falando? Isso é agredir. Porque a pessoa que está no lugar dela confortável fala, nossa, ele está me agredindo, ele está me incomodando. Então, o feminismo terceira onda começa com esse caso da Kimberly Crenshaw, dessa mulher que não era contemplada por nenhuma política afirmativa daquela empresa, e aí ela não conseguia emprego, e ela queria aquele emprego porque ela era formada para aquele emprego. Então, ela introduziu a luta feminista, a ideia de interseccionalidade, enquanto uma ferramenta para as mulheres atingidas por vários tipos diferentes de opressão, raça, classe, enfim, como eu trouxe exemplos aqui para vocês, pudessem analisar sua condição. Então, a terceira onda ela é chamada o
feminismo identitário, onde eu considero não só o meu gênero mulher, mas eu considero a minha identidade, que também ela de alguma maneira pode me oprimir, de alguma maneira ela pode me deixar mais vulnerável. Então, nós sabemos um dado de pesquisa de saúde pública que mulheres negras recebem menos anestesia nos partos do que mulheres brancas. Sabe por quê? Porque tem um imaginário social que veio da escravidão que mulheres negras são fortes porque elas trabalham escravizadas. Então elas são mais fortes, elas aguentam mais. Os cálculos de anestesia são menores para as mulheres negras do que para as mulheres brancas. Da onde surgiu isso? Da construção social de que mulheres negras aguentam. Mulheres negras, elas aguentam tanto abuso desse tipo como abuso sexual. As mulheres negras são mais estupradas, as mulheres negras são mais sexualizadas. De uma tradição social, lembra das relações sociais lá atrás que eu falei? Agora nós estamos complexificando, não é mais só João e Ana. É toda uma relação social entre pessoas vindo de um pensamento escravocrata que achava que negros são subhumanos, então eles são piores. Mas esse imaginário de 300 anos de escravidão no Brasil ainda opera hoje na medicina. Mulheres negras são menos tocadas pelos médicos nas anamneses, nos consultórios. Então, no pronto-socorro, uma mulher branca tem muito mais chance de ser tocada e examinada, e tocada não no sentido sexual da palavra, gente, tocada no sentido de analisar aquele corpo. Uma mulher negra, isso nós temos dados, tá bom, de pesquisa, Faculdade de Saúde Pública da USP, a mulher negra é menos tocada do que a mulher branca. Então, esse feminismo de terceira onda, ele começa a falar, ei, sororidade até a segunda página, porque existem outras intersecções de opressão que não são levadas em consideração e deveriam ser, porque o feminismo é para todas, não é só para um padrão de mulher. Vamos passar para o próximo? E agora a gente vai chegar, vou rapidamente passar por algumas confusões que acontecem no debate, na padaria. Feminismo é as mulheres querendo ser melhores que os homens. Não, o feminismo, ele é um movimento que quer direitos iguais, tá bom? Então, o feminismo é direitos iguais. As coisas que as mulheres querem ser melhores que os homens é o quê? Femismo, que é uma palavra que não existe. Femismo, se você for lá no dicionário, não vai existir, mas o femismo seria uma espécie de machismo às avessas. O machismo é quando o homem se sente melhor do que a mulher, certo? O feminismo, ele é quando a mulher se sente melhor que o homem. Só que nós estamos falando de feminismo. O feminismo é a igualdade entre os gêneros. Então eu quero entrar na universidade e não ter que fazer a prova do sofá para entrar no mestrado e no doutorado. Porque os homens não fazem a prova do sofá. Por que as mulheres precisam fazer a prova do sofá? Vocês sabem o que é a prova do sofá? Se relacionar sexualmente com uma pessoa para conseguir alguma coisa. Isso existe ainda hoje. Uma amiga minha do movimento negro da USP, o orientador comentou com outras pessoas que tinha pedido para ela defender o mestrado dela de pé, porque ele queria ficar olhando o corpo e defendemos o mestrado sentadas. Então é disso que nós estamos falando. Nós queremos que simplesmente olhem para a gente como um ser humano, com suas habilidades, com suas inatas. Então eu não sou boa para matemática, mas eu sou boa em sociologia. Eu quero que me reconheçam pelas minhas habilidades de sociologia, que reconheçam a Débora pelas habilidades de editoração que ela tem, e conheçam a Ana pelas habilidades de ser profissional de TI que ela tem. É isso que o feminismo quer, tá bom? O sexismo, ele é o quê? Quando nós atribuímos a um gênero um papel melhor ou melhor que o outro. Por exemplo, também tinha que ser uma mulher para fazer isso tão bem, essa macarronada tão gostosa. Só uma mulher só. É só o homem que é capaz de dirigir um ônibus muito bem. Isso é sexismo. É quando a gente alia uma situação ao sexo ou a um gênero. Então, sexismo é quando eu falo que homens jogam futebol melhor que mulheres, ou quando eu falo que mulheres são melhores cuidadoras de crianças do que homens são péssimos cuidadores de crianças, quando nós sabemos que pais e mães devem maternar os seus filhos juntamente. Então, o sexismo está em todas as áreas. Mulheres cuidam das crianças, homens trazem o dinheiro. Hoje a gente sabe que não é assim. Os homens trazem o dinheiro, as mulheres trazem o dinheiro, só que a diferença é que as mulheres ainda continuam cuidando das crianças. Então, isso é sexismo. Tudo bem? Tranquilo? Então, são palavras aí que se confundem, mas assim, nós temos que entendê-las separadamente. Vamos passar, para eu já encaminhar para os finalmente. Agora, nós vamos entrar na Bíblia,
né? Porque nós somos cristãos. E aí eu falo um pouco que eu sou uma militante pela igualdade de gênero na igreja, e isso particularmente contra a violência doméstica dentro das nossas igrejas, que nós não estamos imunes, tá? Eu quero que nós abramos as nossas Bíblias ou celulares em Gênesis 1:27, que diz: criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher criou. Também vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas 3:28, que diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Jesus Cristo, né? Então, todos nós somos um em Jesus Cristo, porém, há quem argumente, eu vou ler o texto, que existem diferenças entre homens e mulheres, de fato há. Diferenças anatômicas e subjetivas, contudo, segundo o apóstolo Paulo, após a vinda de Cristo, não há homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Ora, se todos somos um em Cristo e não há diferenças de tratamento entre os homens e mulheres, por que mulheres ainda continuam apanhando de seus maridos nas famílias cristãs brasileiras? Essa realidade é incompatível com a vontade de Deus. Eu acho que tem um slide anterior que eu queria... Isso aí. Segundo Gênesis 1:27, Deus criou tanto homens quanto mulheres à sua imagem e semelhança. Então é dessa forma que ambos devem ser tratados. Quando uma mulher é tratada violentamente por seu marido, esse homem está violentando a imagem e semelhança de Deus. Então, quando mulheres hoje na sociedade estão sendo tratadas de maneira desigual, está sendo tratada de maneira desigual a imagem de Deus. Quando uma mulher apanha, é o templo do Espírito Santo que está sendo violado. Quando uma mulher é psicologicamente oprimida, que ela pode somatizar essas doenças a ponto de desenvolver depressão, a ponto de querer se suicidar, é o templo do Espírito Santo que está sendo oprimido. Então, é assim que eu acredito e falo por mim, e gostaria de expor aí a vocês o que eu penso, que a Igreja de Jesus Cristo deva encarar o feminismo. Nós temos que ser tratados de maneira igual, porque somos imagem e semelhança de Deus, homem e mulher Deus criou, amém? Agora chegou a hora do amém, gente. Vamos passar para o próximo. Até então era a socióloga falando, agora chegou a crente. Vamos passar, pode passar. E aí, quanto tempo nós temos ainda? Às 9 horas, no máximo, a gente queria abrir com a pergunta. Às 9? Então eu vou passar esse vídeo depois que vocês disponibilizam. Era um vídeo que eu falava sobre dados, umas coisas que tem na internet. Vamos passar para o próximo. Eu falei demais, né, gente? Vamos passar para o próximo slide. Deixa eu ver o que tem aí. Então, por que eu me tornei uma cristã feminista? Então aqui chegou o tempo de frente com a comunidade Intervidas. Eu me tornei uma feminista porque eu não aguentava mais ver esse tipo de manchete. Olha só, entre a igreja e a delegacia, mulheres vítimas de violência doméstica, sofrendo em silêncio. Evangélicas são as que mais buscam Loreta Valadares por violência doméstica. Loreta Valadares é lá em Lauro de Freitas, na Bahia. Pode passar. Olha lá, essa eu não vou conseguir ler daqui, alguém? Sofrem algum tipo de violência doméstica, são evangélicas, diz pesquisa. Essa pesquisa foi feita pela Valéria Vilhena, que ela, no mestrado dela no Mackenzie, ela acompanhou uma casa de mulheres que sofriam violência doméstica e 40% delas eram evangélicas. Né? Então, isso me incomodou e aí eu comecei a falar, não, me tornarei uma feminista, porque se são as feministas que lutam contra essas condições das minhas irmãs, é com as feministas que eu vou me juntar. Né? Então, para o próximo... tem essa campanha de um projeto chamado Projeto Redomas, que é muito legal, que fala não é falta de oração. Então, a intersecção entre religião e gênero é necessária porque é gênero e religião. Porque quando as mulheres sofrem algum tipo de violência nas suas casas, o pastor fala, ora, irmã, vamos fazer jejum e oração. Se eu apanho e o pastor me manda orar, eu levo os dois para dentro de brincadeira. O pastor tá ali, meu pai é pastor também, gente, misericórdia, não é isso? Mas é que assim, qual que é a postura ética? Eu sou falando de ética. Qual é a postura ética que a igreja tem que ter frente a uma mulher que apanha do marido? Orar? Nós oramos, mas nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente ora depois que ele estiver preso. Tudo bem? A César o que é de César
bateu, cadeia. E a igreja acredita só, não, vamos orar, não, é a vontade de Deus. Gente, não é a vontade de Deus. Existe uma coisa chamada livre agência, que é onde nós agimos de acordo com as nossas consciências. E as nossas consciências nem sempre refletem a vontade de Deus. Então, por isso que eu faço esse papel incômodo de falar de feminismo, para mostrar para os homens que vocês precisam entender que as mulheres são tão humanas quanto vocês. São imagem de Deus, são templo do Espírito Santo tanto quanto vocês. Vamos passar? E aí, né, é uma frase de efeito dessa mulher maravilhosa chamada Simone Brincadeira. Mas é uma frase que eu gosto, que diz: trata-se de um absurdo comunidades cristãs orientarem mulheres apenas a orarem por seus maridos quando deveriam protegê-las e a seus filhos de situações de violência. Por que a seus filhos? Porque o lar que é violento expõe crianças à violência. E aí, vou pegar o exemplo de uma família muito parecida com a minha.